Olá, boa noite a todas. A quem vai nos assistir na reprise também. Estamos aqui hoje, dia 28 de julho, para darmos início, de fato, né, oficialmente, ao capítulo 1 do livro Não Começou com Você, do Mark Walling, que é um especialista em traumas familiares hereditários, né, e ele traz esse tema para a gente. E eu acredito que é de grande valia, porque nos permite, né, o aprofundamento no tema. Por exemplo, eu tenho pesquisado também em outras fontes, então acredito que não só a leitura, né, nos estimula a termos essa continuidade aí durante essa jornada de 12 semanas, mas também a gente está se aprofundando em outras fontes também, né? Boa noite, Adriana. Oi, boa noite, tudo Bem-vinda. bom? Olha a Shirley aí. Eu Oi, vi que ela Shirley, oi, caiu de. Mônica, Marinês, Mariana, tudo bom? Acho que a Márcia está entrando também. Márcia, ela falou que tá quase lá, né? Daqui a pouquinho ela aparece aí pra gente. Então, você chegou na hora certa, né? A gente acabou de Bom, iniciar. É uma alegria, né? A gente poder fazer esse percurso juntos. Antes de começar, primeiro eu gostaria de saber de vocês se vocês estão fazendo os exercícios propostos, né? E por acaso, quem deu início já começou a soltar um pouco aí a escrita, né? Se tem alguma experiência para contar, né? Inclusive, eu vou até dar uma compartilhada aqui no PDF, para a gente dar uma reavivada, né? Que eu acho que faz parte do processo, é muito importante, né? A gente fluir com a nossa escrita. A Márcia falou que daqui a alguns minutos vai estar com a gente. Aqui já é o capítulo 1. Então, tá aparecendo aí na tela para vocês? tá. Tá, né? É, eu propus, né, que eu acho importante, a gente pensar, refletir, né, o que que a gente quer, né, alcançar fazendo esse estudo aqui juntas, né? É o que que o que que esse aprofundamento no trauma vai nos proporcionar, né? O que que essas ferramentas que o autor traz para a gente, né? Como que a gente vai conseguir colocar isso em prática? Óbvio que aqui temos muitos profissionais, né, que a gente trabalha ou com terapias, ou psicólogos, enfim. Primeiro, eu acredito que a gente acaba curando algo em nós, né, porque nós não estamos isentos aí de termos alguns traumas. E eu gostaria de saber se vocês fizeram essa parte, se tem alguém aí que adentrou aí nesse início. Alguém quer comentar alguma coisa? Marinês está mutada. Esta folha eu não havia tirado, eu comecei a partir da reflexão. Uhum, Essa folha não saiu para mim no dia que eu fiz o xerox. uhum. Mas a pergunta é o que você deseja alcançar com a leitura, não é isso? Isso. Eu vou anotá-la aqui para depois eu fazer. Uhum. Sim, eu acho que é muito enriquecedor. Tudo que a gente vai fazer, né, termos uma intenção. Então, por exemplo, Ah, a minha intenção, eu sei que eu tenho muitos traumas. São capinhas e capinhas que a gente
não vai se dando conta, né? Então, eu pretendo curar algumas, ou pelo menos compreender, né? Muitas coisas eu já compreendo hoje em dia, e eu acredito que a gente sempre acredita que a gente está melhorando, né? Então, é sempre algum salto para melhoria. E a intenção é poder, né, auxiliar outras pessoas, seja no consultório, ou seja apenas numa simples conversa, sei lá, que algo possa ser despertado, né, nas outras pessoas. E aí, Então, posso falar também, né? pode, deve. Então, é bem dentro disso daí. O que eu escrevi foi recursos para poder lidar com os traumas passados e os futuros, né? Porque se a gente está na vida, faz parte do nosso crescimento, né? As coisas que a vida vai colocando para a gente, né? Então, com certeza a gente vai passar por novos desafios que podem gerar novos traumas, né? Novos impactos psicológicos, enfim, que seja. E eu acho que aí a gente tem que estar sempre, ao longo do curso de vida da gente, buscando sempre novos recursos. Então, acho que isso vai ajudar muito ao autoconhecimento. E eu acho que cada vez que a gente vai se apropriando de mais algum recurso, com essa capacidade da gente se desenvolver e se conhecer melhor, a gente também ajuda o nosso entorno, ajuda as pessoas que estão em volta, seja nossos clientes, familiares, o que quer que seja, né? Cada vez que a gente se cura um pouquinho, parece que isso se transmite também. O próprio livro vai falar disso, né? Dessa transmissão. Então, acho que assim, quando a gente vai se curando um pouco, a gente também promove de alguma forma um bem-estar no nosso entorno, né? Não só para a gente. Sim. Então, essa intenção, acredito que é assim, primordial, né? Alguém mais quer falar sobre essa parte? Ou Eu seguir? posso falar, Lena, ou Sim, Lani, sim, eu sim. posso dizer que o que essa leitura, o que eu pretendo alcançar com essa leitura? Eu acho que o grande sucesso dessa leitura é nós percebermos o quanto o nosso olhar ampliado, que a gente chama de olhar sistêmico, auxilia-nos na resolução das questões, tanto pessoais quanto das pessoas que são nossos clientes ou que convivem conosco, o quanto nós estamos conectados e interligados neles. Então, eu acho que o livro traz esse olhar sistêmico, né? Eu falo que esse olhar é como se nós fôssemos uma grande árvore, e toda árvore alimenta das raízes, da seiva que vem das raízes. Então, com esse olhar sistêmico, a partir desse livro, nós vamos perceber o quanto nós precisamos e devemos ser alimentados pelas nossas raízes. Então, acho que esse é o desejo que eu quero alcançar. Inclusive, um dos exercícios dessa reflexão de hoje foi um olhar sistêmico ao olhar a questão que nós vamos trabalhar sobre achados e perdidos, traumas. Então, achei muito legal. Muito obrigada, Inês. Perfeito. Shirley. O que eu gostei até do título, né, do livro, me chamou a atenção, embora tenha visto na série, mas quando falou, não conversou com você, já tira um peso das nossas costas, né, porque a gente acha que a culpa é nossa. Então, já tira um peso, e isso é bom, é esclarecedor, né? E quando a gente fala de dor, de trauma, então, quando a gente não olha para isso, aquilo nos domina. Então, a partir do momento que você olha para isso com outro olhar, ressignifica tudo e esse personagem vai nos mostrar isso, né? Então, eu já comecei a ler porque eu não aguentei. E aí, eu acho que ajuda a gente a ter esse olhar sistêmico, né? E aliviar nossas dores para que elas não sempre vai existir, né? A gente não tem como a gente falar, ó, vou apagar os traumas, né? Isso faz parte da gente. A gente se tornou o que é hoje por tudo que a gente passou, a força que a gente teve. Mas a gente tem que olhar isso com um outro olhar, não de dor, mas da força e tirar a parte boa de tudo isso. Então, é isso que eu espero.
Perfeito. E é bem aquelas instruções, né, que normalmente se tem nos voos, né? É importante que você coloque primeiro a máscara de oxigênio em si, antes de ajudar aos outros, né? Porque se a gente tenta ajudar o outro antes, né, a gente pode, de forma inconsciente, né, de forma não produtiva, né, conseguir que essa ajuda ela seja realmente eficaz, né? Marinês, ah, era só a Então, mãozinha levantada. Então, Brígida está chegando. Vamos lá, Camila. Aí vemos aqui, pronto. A primeira reflexão, ele se deteve, aliás, eu me detive, né, na página 3, que foi algo também que me fez refletir, né, sobre a força que a gente dá para os nossos pensamentos, né? Então, se vocês tiveram algum insight, né, porque eu sei que muitas vezes, por conta do nosso piloto automático, a gente não consegue se dar conta, né? A gente, às vezes, meio que dá força para alguns pensamentos, né? Que, na verdade, ficam meio que misturados. Se isso é real, se isso é imaginário, né? Se isso é produtivo, se isso não é. Então, se alguém quiser comentar, né? Fica aberto aqui. Se alguém escreveu alguma coisa. Ninguém quer falar? Todo mundo quietinho? Boa noite, Brígida. Boa noite. E Cheguei um pouquinho aí? atrasada, que eu cheguei do trabalho tem Nada. pouco tempo. Chegou no horário correto. Como é que você tá? Agora eu estou mais tranquila. Que ótimo. Então, seja bem-vinda. Estamos aqui comentando, passando dando uma olhada aqui no nosso caderno de reflexões. Olane, Sim. Oi, Márcia. Boa então, bom, noite. Que bom te eu, ouvir. eu vou conseguir falar. Você viu meu recadinho aí? Ai, não li agora, não. Não, é porque estava difícil para falar por causa de barulho, mas Ah, agora deu. tá. É o seguinte, essa frase me impactou aqui. Sim. Tanto poder para os meus sentimentos, né? Sim, eu também fiquei Da, impactada. da mesma forma que a gente não deve fazer isso com os sentimentos, é com os pensamentos também, né? Porque o sentimento vem por causa de um pensamento também. Né? Então, se a gente vê que eles podem ir e vir, né? Tanto bom quanto aquele difícil, porque tudo vai passar, tanto bom quanto ruim, né? Então, se a gente dá uma força para um deles ficar, a gente fica escrava. Eu sinto que eu vivi boa parte da minha vida escrava do medo. Então, assim, e um medo que não era só meu. Aí que vem mais ainda, né? Que você vê que você carrega coisas de outras gerações, né? E isso é muito evidente, porque isso eu aprendi com você, porque quando você fala assim que começa a querer saber das histórias, né, familiares, né? E isso é importante, não só por uma simples curiosidade, mas o Uhum. tanto que é importante. E deixar também eles falarem porque talvez também nunca ninguém perguntou para eles o que aconteceu da forma como foi. Então, quando você começa a questioná-los, seja quem for, né, que nos precedeu, é, eles gostam de um modo geral de falar sobre, né? Então, assim, para Sim. mim já só essas primeiras páginas estão sendo Ai, extremamente libertadoras. sim. Ótimo. Eu, eu tenho uma estratégia quando eu me pego com esses pensamentos que não são produtivos e que muitas das vezes
nos trazem, né, preocupação, nos põem para baixo. O que que eu costumo fazer? Eu costumo procurar tirar meu corpo da onde ele está. Tipo, sei lá, se eu me pego assim e eu estou no quarto, estou mais com meu ritmo baixo, meio que indisposta, então, mesmo que aquilo seja uma luta para mim, eu faço com que meu corpo saia daquele ambiente e eu, sei lá, eu vá fazer uma outra coisa. Isso, assim, super funciona, né? Eu sempre também, sempre que a minha filha vem com algum tipo de sintoma, de ansiedade ou de tristeza, então é importante a gente, muitas vezes, dar uma sacudida no corpo, sabe? Até mesmo um banho, dependendo da situação, né? Às vezes um bom banho, eu tenho a sensação como se a água estivesse lavando, né? Estivesse deixando escoar, e ali vai junto toda aquela sobrecarga. Então, tem muitas coisas que a gente pode usar como estratégia para nos tirar desse lugar, seja ele de medo, né? De incerteza, enfim. Adriana, pode falar. Então, é porque custei para achar o mouse para chegar ali para desmutar. Acontece. Então, você falou em estratégia, né? A minha estratégia, duas coisas que eu estava pensando. A minha estratégia, uma é assim: eu faço aquele pensamento, por que que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que esse pensamento está aqui comigo agora? Porque eu tô, geralmente é um pensamento, aquele que incomoda é um pensamento negativo, né? É um pensamento que vai levando a gente para um lugar que não é muito bom, né? E tem alguns anos que eu aprendi uma palavra e aprendi um conceito com essa palavra. Essa palavra se chama pensene. Não sei se vocês já ouviram. Ela é a junção de três outras palavras: pensamento, sentimento e energia. Então, é como se esse vocábulo novo, essa palavra nova, esses três elementos, eles são indissociáveis. Então, você pensou, você tem um sentimento e tem uma energia sobre essa coisa. Então, você pensou de alguém, pensou bem de alguém, aquela energia já foi para aquela pessoa, né? E é essa coisa aí que vai gerando na gente. Então, quando você falou do movimento, eu achei bem legal, porque o movimento é a energia, é a ação que a gente toma, né? Então, energia no sentido também da ação. Então, como eles são indissociados, quando a gente faz qualquer outra coisa que está junto, né? Mudar o sentimento é o mais difícil no momento, às vezes. Então, mudar a energia, o movimento, ir para outra, fazer outra coisa. Eu também faço uma técnica, às vezes, que eu às vezes chamo técnica do sorvete, entendeu? Estou pensando em alguma coisa que não sai da minha cabeça. Vou tomar um sorvete. Pode ser um sorvete, um café, um bolinho, um biscoito. É tipo, naquela hora eu não estou pensando. Sim, sim, com certeza. Porque realmente o principal dessa frase é que assim, a gente não é o nosso pensamento, e a gente perceber que nós não somos o que pensamos, a gente produz o pensamento, né? Então, se apropriar disso, realmente, se a gente vai se ater a isso aí, a gente vai perceber que a gente se pega em muitos pensamentos que levam a gente para lugares que não são tão bons, muitas vezes aprisionam a gente, né? Como era o caso dele, né? Estava de costas para a família, e quantas vezes a gente também fica, né? Preso nesse emaranhado aí. Por isso que Era isso. é bom o autoconhecimento, porque às vezes você está só imersa, né? Mas como você não tem a consciência de determinadas coisas, você apenas faz parte ali daquilo, né? Eu, por exemplo, quando eu me sinto ansiosa, eu descobri que quando eu vou para a caminhada, e isso veio mais forte no momento que a gente estava lendo o Nunca é Tarde Demais da Júlia, com as caminhadas, porque qualquer pessoa que esteja numa crise de ansiedade, ou numa ansiedade independente do nível, né? Se teu corpo está em movimento, se você está caminhando, se você, com certeza, a ansiedade, pelo menos naquele momento da caminhada, você não vai ter ansiedade, porque o próprio organismo se encarrega de meio que fazer uma limpeza ali dessa tensão,
desses pensamentos e vai dar uma melhorada. Então, se tiver oportunidade, sei lá, vai fazer caminhada. Ou um outro, assim, fuga minha nesses momentos, às vezes eu estou chateada, eu estou com raiva, eu estou frustrada com algo, vou mexer nas minhas plantas. É o local onde eu consigo me reenergizar, sabe? Assim, é como se fosse, poxa, é um suspiro que eu tenho. Então, isso é consciência, é trazer para a consciência, né? Pode falar, Marinês. Eu acho muito interessante essa linguagem, né, do pensamento, porque o pensamento, a gente não vive sem ele faz parte da nossa existência. Mas quase sempre, quais estratégias que eu tenho usado e tem feito um significado bem, bem importante para mim. O pensamento, quando vem, principalmente quando é um pensamento não tão bom, um pensamento mais negativo, ou mesmo positivo, mas em excesso, que me deixa ansiosa, eu olho para aquele pensamento e tento ver de onde ele está vindo. E eu sempre percebo que ele vem lá de trás, de alguma experiência vivida, ou de algum fato acontecido, ou ele vem através de uma ideia em que eu quero alcançar. Então, eu fico naquela ansiedade para alcançar aquilo. E aí eu tenho buscado colocar o meu pensamento no momento presente, no aqui e no agora. E aí, então, eu paro e começo a refletir sobre o que eu estou fazendo naquele instante. Então, quando você fala, eu vou tomar banho, eu vou cuidar da planta, eu vou fazer uma caminhada, nesse momento, você está presente. Então, quando você está presente na ação, o pensamento que está te trazendo ansiedade, angústia, medo, insegurança, ele sai, ele perde a potência, porque você permanece no momento presente. Está acontecendo agora? Não, não está acontecendo agora. Então, ele não é real. Eu vou pensar no agora. Agora eu estou fazendo isso, estou sentada aqui, estou assistindo essa aula, estou conversando com outras pessoas, estou podendo dar opinião. Então, esse é o momento presente. Sim. Entendeu? Então, eu tenho usado essa estratégia e ela tem sido, em muitos momentos, bem significativa para mim. Muito bom. Outro fato também, olha só, só uma página, né? Uma sugestão de exercício quanto nos traz, né, de recursos para a gente falar, né? Eu também tenho experimentado muito essa questão de fortalecer a espiritualidade. Eu acredito que esse estado de presença também tem a ver com a espiritualidade. Para não me alongar tanto, que eu acho que vocês até já sabem um pouco dessa história, né? Que é o fato da minha filha estar morando em uma outra cidade por conta da faculdade e que há pouco tempo atrás, para mim, isso seria assim aterrorizador. Eu me ver sem a Carol por perto, né? Então, ter trabalhado essa questão da espiritualidade me tirou de um lugar de medo, de muito medo, porque mãe é aquela coisa, você só pensa em perder o filho, seja lá para o que for, né? Então a cabeça está sempre ali pensando, meu Deus do céu, sempre aquele sentimento de proteção, mas a gente sabe que tem que soltar. E cada vez mais que eu tenho trabalhado isso, eu percebo assim com muita nitidez. Por exemplo, a Carol, ela já está há 2 semanas morando numa cidade maior, já está usando, antes ela começou a usar Uber, eu falei, ó, Carol, vai ter que começar a pegar um ônibus, tá? E aí ela já começou a se soltar, já se perdeu umas 2, 3 vezes lá na cidade, mas já se achou, já contou que aconteceu algumas coisas, mas que ainda não está apta para me contar, porque pode ser que eu fique preocupada, então eu já fico pensando, Deus do céu, o que que aconteceu, né? Mas, enfim, tá tudo bem. E aí já tem momentos, né? Quando que eu percebo que isso está meio que curado?
que eu penso assim, poxa, hoje pela manhã eu não pensei na Carol. Eu não fiquei pensando, meu Deus, Carol tá lá no ponto do ônibus, será que é muito arriscado isso e aquilo? Então, quando a gente consegue, né, confiar, sabe, assim, ter essa força interna, né, tem a ver em você estar vigilante desses pensamentos, né, e encontrar maneiras de poder trabalhar eles. Então, assim, eu sou um exemplo, né, de que isso tem dado certo, né? Alguém mais quer falar? Vamos. é, a próxima reflexão que eu trouxe, né, também com base lá na página 4, era para escrever sobre momentos que você percebeu tentar resistir a um sentimento doloroso e mesmo assim foi inevitável. E ainda escreva sobre o ato em procurar. Você acredita que a maneira como procuramos alcançar algo interfere no resultado? Acredita que os barulhos da nossa mente inquieta nos fazem despercebermos algo valioso que esteja acontecendo dentro de nós? Que eu acho que tem a ver com o que a Maria Inês trouxe, né, para a gente, essa questão da presença. Quando a gente não está no estado de presença, você acaba despercebendo coisas que seriam valiosas, né? Importantes. Então, é bem importante, né? Quem não fez, resgatar esse exercício, né? Deixei páginas aí para escrever. Aí, a gente já falou isso na leitura, no encontro passado, né? Sobre o fato de você, do mestre lá, ter falado para ele, né? Voltar para casa e se conectar aos pais, né? Então, também é importante fazer esse exercício. Oi, Márcia, pode falar. Eu gostei. Lani, é só uma observação. De um modo geral, as pessoas elas questionam assim, principalmente quando a gente traz às vezes técnicas, né, para consultório, um pouco de atenção, um pouco do relaxamento, um pouco de meditação. E aí Uhum, as pessoas falam: "Ah, mas eu não dou conta. Aqui é muito difícil, não, isso não é para mim", né? Aí uhum, eu começo a questionar por que não é para você? Se está aí disponível, se está a nosso acesso, é uma coisa que a gente tem acesso hoje, e coisas simples que não precisa de muito, né? Você não precisa ir para o mosteiro para fazer isso, né? A coisa hoje está muito próximo da gente, né? E tem aquele livro, né, do monge, que é quando as coisas que você vê quando você desacelera, né? Acho que é mais ou menos isso o título. E ele entendi. traz isso com uma leveza, sabe? E eu tenho percebido que trazer isso não só para a minha prática, Uhum, para a minha vivência, para o meu dia a dia, mas eu estou começando sem forçar a barra também. Eu falo, olha, não quer, não quer também. Se você não está com disposição de experimentar uma coisa tão simples, então fica com o difícil, fica com quase com o impossível, né? uhum, Como é que você vai tirar todas essas coisas? Como é que você vai desconstruir tanta coisa se não partir de um ponto, né? Por que esse ponto tem que ser tão difícil? Já uhum, foi tudo tão difícil, aí tem que ser difícil também desconstruir? Por que não pode ser fácil? Né? Então aí parece que não tem tanta credibilidade, sabe? Aí quando você começa a experimentar e dá a oportunidade para o outro fazer, é cada coisa que aparece que eu falo assim, tá vendo? É só se permitir. É só a gente se permitir também. Igual você está fazendo aí com a sua filha, eu faço com a minha aqui. Talvez as outras aí também estejam. Porque independe se vai ter 18, se vai ter 24, se vai ter 30. Filho vai ser sempre filho. Então, eu falo assim, eu não vou parar de preocupar nunca com ela, né? Então, aí vai ter sempre uma forma diferente, né? De preocupar. Por isso que eu quis só fazer uhum. essa observação. É, Obrigada. mas sabe o que acontece, Márcia? Essas pessoas, elas estão acostumadas com o barulho da mente.
Por isso que elas não... É como se fosse um sono, sabe? O cérebro, ele já está acostumado, né? Como se fosse um disco arranhado mesmo. Ou seja, é aquela rotina de barulho, né? Eu sempre que eu vejo as pessoas nesse ritmo, eu sempre penso que a pessoa está apagando incêndios. Você vive o seu dia para apagar os incêndios. É, ou você está dedicada aos filhos, ao marido, ao outro. Ou seja, são pessoas que às vezes se anulam. E o cérebro está condicionado a essa rotina desenfreada, a mente muito barulhenta. E aí ela dá de cara com o quê? Com a resistência, a própria resistência, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje? Até se esforçaram, mas não é consciente. Não é que a pessoa não queira estar aqui. É porque, às vezes, sei lá, a desculpa de que chegou um pouco atrasada e talvez, eu não gosto de entrar atrasada na aula, já cheguei, já está passando 20 minutos, não vou mais. Sabe? Isso, às vezes, não é consciente. E aí vai passando, daqui a 2 meses vem um outro curso, até lá a pessoa já compra outros cursos, entendeu? Nós estamos aqui por quê? Porque a gente chegou em um patamar que sabemos exatamente o que queremos e que nesse espaço a gente vai, de alguma forma, obter algum fruto do que a gente está dedicados, né? Estamos dedicados aqui. Mas as outras pessoas não, elas estão no barulho. Eu não tenho dúvidas, né? Sim, eu agora vou compartilhar o caderno desse capítulo 1. E a gente, à medida que nós formos já comentando, cadê? Deixa eu compartilhar. Então, achados e perdidos, traumas, né? Logo de cara, a gente se depara com o primeiro capítulo, né? Onde ele é bem direto ao ponto, né? Que fala sobre o trauma, no sentido de que a gente tem essa incapacidade de, né, articularmos aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que a gente, assim, a gente não consegue dar conta. E aí ele fala, né, que não apenas nos escapam as palavras, mas algo acontece com a nossa memória. E tudo isso, eu acredito que é realmente nesse sentido de nos preservar, né? Então, durante um incidente traumático, nossos processos de pensamento podem ficar dispersos e desordenados, de tal modo que não reconhecemos mais as memórias como pertencentes ao evento original, né? E aí também ele depois vai falar sobre a questão, né, dos fragmentos, né, dessa memória, que às vezes ficam distribuídos em imagens, sensações, enfim, são coisas que de repente elas horas se ligam a uma emoção que lembra do trauma, ora vai se conectar com uma imagem que de repente traz essa sensação. Inclusive, uma vez eu assisti um filme, eu não me recordo o título do filme, mas era algo sobre histeria. E a personagem lá, né, ela tinha sofrido um abuso na infância, só que isso não estava meio que vindo à tona. Mas ela tinha um medo. Ela tinha crises, né, muito fortes quando ela via um guarda-chuva. Então, se ela visse um guarda-chuva, ela tinha crises terríveis. E aí, depois de um tempo, ela
buscando, né, procurar entender, até se poder explicar, né, que no momento que ela tinha lá no passado sofrido o abuso, o fragmento de memória que havia ficado na mente dela, no ambiente onde ela sofreu o abuso, era um guarda-chuva que estava pendurado. Então, ela foi segurada, né, por trás, foi feito o abuso com ela, e o ângulo de visão dela, ela enxergava um guarda-chuva. Então, lendo aqui, né, eu acabei resgatando essa lembrança desse filme, né, que inclusive eu posso até depois assim tentar me lembrar. Faz muitos anos que eu assisti, acho que eu assisti ele, na verdade, quando eu ainda estava na minha formação de psicanálise, né? E aí, assim, realmente eu acredito que esses fragmentos eles se dispersam de várias formas, né? E com certeza isso vem à tona na nossa vida adulta. Outra parte, isso aí foi logo na página 16, eu marquei também, aonde fala assim: o psiquiatra descreve o terror mudo do trauma como a experiência de ficar sem palavras, uma ocorrência comum quando as vias cerebrais da recordação são obstruídas durante períodos de ameaça ou perigo. Quando as pessoas revivem suas experiências traumáticas, explica ele, o lobo frontal, né, que é essa parte da frente, é afetado e, como resultado, elas têm problemas para pensar e falar. Não são mais capazes de comunicar a si próprias ou aos outros exatamente o que está acontecendo, né? Ainda assim, nem tudo é silêncio. Palavras, imagens, impulsos que se fragmentam após um evento traumático ressurgem para formar uma linguagem secreta do sofrimento que carregamos. Nada é perdido, né? Porque nossa mente, os nossos olhos, a nossa retina, ela é fotográfica. Tudo que você olha, né? É meio que assim, aqui na minha frente eu tenho, sei lá, um quadro. Isso me chamou a atenção? Isso faz sentido para mim? Isso me serve? Essa informação vai servir para alguma coisa? Naquele momento eu decido, não, isso, ou seja, aquilo que não me chama a atenção e que não é útil, vai ficar gravado na retina, como se fosse aquelas fitas, né? Aquelas bobinas enormes de filmes, vai para o inconsciente. E é por isso que muitas vezes, quando a gente sonha, na verdade é como se nós estivéssemos vivendo verdadeiras ficções, né? Esse inconsciente, ele é atemporal, não tem data, não tem dia, pode ser passado, pode ser futuro, pode ser sentimento, pode ser um medo, pode ser algo que foi recalcado, né? Uma opressão, enfim. Então, tudo isso se mistura e cria-se aquelas grandes alegorias, né, que vêm no sonho. Que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Lani, mas é uma questão interessante essa, se a gente, né? Dois pontos que chamam a minha atenção. Primeiro, a questão da memória em si. Aonde são guardadas as memórias, né? Porque quando a gente fala que a gente também acessa, de alguma maneira, os traumas que foram passados por nossos ancestrais, né? Onde é que essa memória desse trauma ficou gravado, né? Porque não está de jeito nenhum. Aí eu fiquei justamente buscando essa questão do inconsciente, até do inconsciente coletivo que o Jung falava, né? Como uma forma que a gente pode imaginar. Então, essa foi uma coisa que ficou muito, né, que presente.
Isso, É exatamente isso. a gente vai ter um pouco de luz mais na frente, Aham. aonde vai falar sobre a herança epigenética, e eu daria o nome dessas memórias de memórias biológicas, que tem a ver. Mas será que elas são só biológicas? Só quero jogar mais uma coisa. Por que Sim, será? sim, Porque até sim. onde a neurociência, a biologia conseguiu captar alguma coisa, vai até a terceira geração. Mas a gente vê nas Sim. constelações Sistemoto, né? Uhum, Então, sim. aonde essa, eu não acho que ninguém aqui vai ter a resposta, não, Não, mas é uma fácil não. pergunta que Assim, aqui, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu sempre tive isso em mente, desse sistema nervoso em informação que nós somos lá no útero, né? E que isso fica registrado nessa parte, né? Neural, sei lá, e que, Lani, assim, desculpa eu até te falar, porque eu estava com esse exemplo na minha cabeça aqui, porque até isso, esse registro, é até mais do que nessa parte, porque a gente sempre pensa que está tudo no cérebro, né? Mas a não. ciência está cada vez mostrando mais como que essas memórias andam no corpo, e como que hoje o intestino, por exemplo, já está muito mapeado em relação aos neurônios. Segundo, Já se diz que o coração também tem neurônios, né? Então, vamos descobrir que até no dedo a gente tem neurônio qualquer hora dessa, né? E é porque é a expansão do porque conhecimento, você realmente. imagina um ser pequeno dentro do corpo gigante da mãe, né? Ali se desenvolvendo, mas já tem um circuito ali, não tem um cérebro, não tem uma consciência, né? E se tem, a gente não sabe disso, né? Mas eu creio que não. Mas esse pequeno sistema recebe uma descarga dessas emoções que a mãe sofre. E aí aquilo ali, a partir dali, aquilo fica registrado. Eu acredito que acontece isso, eu só não sei dar Então, os nomes, e né? o Porque a grande ciência ainda tem mistério é da onde que fica registrado. Porque, não, eu tenho certeza, porque assim, eu tenho um caso, né, que aconteceu até com o meu marido, porque existem outras técnicas, né, que são utilizadas, por exemplo, que é a microfisioterapia. Não sei se vocês já ouviram já falar. ouvi É falar. uma da fisioterapia, né? Um mapeamento energético, eu não sei exatamente como que é, mas vai mapear o ponto aonde a pessoa tem traumas que ficaram ali e Sim. criaram bloqueios que criam outras questões dentro da pessoa, né? E Uhum. a pessoa conseguiu escanear e mostrar que tinha um trauma que aconteceu em tal período da gestação. E o que tinha acontecido ali exatamente? Foi assim, muito certeiro, entendeu? Sim, sim. Então, como é que Até isso pelo fica gravado estudo. no corpo da gente, né? É uma coisa assim, surreal. Eu tenho uma formação de análise de desenho com base na psicanálise, que, por exemplo, um desenho que uma criança possa fazer, ou até mesmo um adulto, independente da idade. E aí lá, sabe aquelas árvores que você faz, que coloca lá a maçã, né? Que é as primeiras árvores que a gente aprende a desenhar é meio que uma árvore cheia de galhos e tal. E aí, assim, de você identificar a forma de um número, tipo o 3, você vê que o 3 se repete em vários lugares do desenho. Então, normalmente, a sugestão é que você vai esmiuçar a idade daquela pessoa, aos 3 anos de idade. Alguma coisa tem ali. É como se de forma inconsciente, entendeu? Eu não acho que seja nada assim muito científico, né? Mas você encontra algo. Violane, eu trabalho com a terapia, eu sou psicóloga, né? Daí tem uma abordagem chamada, abordagem não, uma técnica chamada EMDR, que Sim, é uma sigla em inglês, né? Que é Desassociação, Reprocessamento de Traumas através dos movimentos oculares.
E ela também tem essa capacidade de levar até o útero, né? Essa semana eu fiz um processamento, reprocessamento com uma paciente que uma cliente, né, que o cérebro dela levou ela até bebezinha, recém-nascida, e ela no sofá da casa dela e vendo as brigas dos pais delas, né? Que foi aonde tudo começou ali, né? Desencadear. Na verdade, desencadeou antes, porque o pai dela não aceitava, né? Não queria a gravidez. E daí havia muitas brigas, né? Mas daí da memória dela, né? Foi Uhum. dali daquele momento. Daí a gente fez o reprocessamento e o desbloqueio, né, dessa memória para, assim, o que que a gente fala no MDR? Ela não vai esquecer, mas aquela dor vai deixar de doer tanto, é como se fosse uma limpeza Sim, mesmo, né? sim. Um reprocessamento mesmo, né? Uhum. Reprocessar Sim. o campo de informação. Eu estou falando neuropsicologia, né? E na neuropsicologia, eu ainda não tive um módulo de memória, mas vou ter um módulo só de memória. Mas a gente, na neuropsicologia já fala, né? A neurociência já fala que a memória ela vai ficar ali no hipocampo, né? A mais Uhum. distante possível, né? Ali Uhum. entre o hipocampo, a amígdala, né? Vai ficar, Uhum. que é A parte amígdala a gente acha que é aquela da garganta, da né? Mas garganta. aquela é Uhum. outro nome, não é a amígdala Sim, da garganta. sim. A Uhum. amígdala fica no centro do cérebro, né? Sim. Uhum. E daí na memória vai dizer que tá lá, né? Assim, no sentido é, da neuro, Sim, né? sim. Mas Uhum. se a gente Uhum. for pensar em outras vias, né? Uhum. Espirituais, enfim, né? Vai muito além mesmo, né? É, vai sim. Tem acho que o nome dele é Eric Kendall, que é um grande cientista. Acho que deixa eu ver, Eric Kendall. Depois eu passo para vocês. Tem um documentário, né? Na época eu assisti, acho que foi no YouTube. Depois eu vou resgatar esse link que fala sobre essa questão da neurociência, alinhado também com a abordagem da psicanálise, que fala sobre essa questão das memórias, né? Assim, é incrível, é um trabalho muito importante, né? Depois eu compartilho isso com vocês. Tem um também que é bem legal, vou compartilhar depois com vocês, que é um documentário, Wilson, acho que é o nome dele, é Windor. É um senhor que caminha, faz um documentário caminhando pelo mundo e conversando com as pessoas da onde que surgiu o trauma. Eu acho que talvez esse mesmo, é Windsor, Esse Windsor é o Eric nome, tá? Kendall, ele é um neurocientista austríaco. Ele ganhou vários prêmios aí recentemente por conta dessas pesquisas que ele fez com relação à memória, trazendo para a gente muitas coisas que o Freud já falava, né, nos trabalhos dele. Enfim, vamos avançar. Alguém mais quer falar? É, e aí, o que que a gente viu mais? Lá na página 22, cadê aqui na página 22? Sim, eu também achei interessante, né, essa história que fala sobre o Gessé, né? E, inclusive, até compartilhei com a minha filha, porque ela também é uma pessoa que tem bastante insônia à noite, né? Então, a gente fica tentando descobrir o porquê. Olha aí, a Mariana já está compartilhando aí sobre o trauma lá no nosso grupo. Só que no caso dele, né, foi diferente, pelo fato dele acabar, né, descobrindo coisas, né, sobre os antepassados dele, né? Então,
o quanto isso repercute no nosso momento atual, na nossa vida atual. Temos também esses estudos que foram apresentados aí com relação o ataque às torres gêmeas, né? Os índices, né, de estresse pós-traumático, onde as gerações, né, que vieram depois, elas apresentam também os mesmos sintomas, enfim, tem todo um estudo aí envolvido. E aí aqui eu sugeri para esse capítulo, cadê? Essa reflexão. A reencenação traumática, ou compulsão à repetição, como denominado pelo psicanalista Freud, é uma tentativa do inconsciente de repetir o que não foi resolvido para que possamos solucioná-lo. Até pegando o gancho aí do que a Mariana falou, eu acredito assim, que o cérebro, ele foi projetado para a gente solucionar coisas, né? E óbvio, eu acho que o que é mais marcante é poder garantir a nossa própria sobrevivência. Então, a gente está sempre, por exemplo, por que é que noticiário, né, aqueles noticiários assim bem, né, de morte, de marido que mata a mulher e aquela coisa toda, por que que isso, né, é o que faz as pessoas, né, parece que elas ficam vidradas naquilo. Mas assim, pelo simples fato de que eu posso aprender a me defender para que isso não ocorra comigo. Então, eu preciso estar antenada com o mundo. Só que hoje, assim, a gente percebe que há um movimento um pouco diferente disso, né? Eu acho isso incrível. Por exemplo, eu acho que a última novela da Globo que eu assisti foi aquela novela da Carminha, que tinha um lixão, que eu nem me lembro quantos anos tem. Aqui em casa a gente não assiste mais TV aberta já faz um bom tempo. E eu até no último ano, na casa da minha sogra, o tempo que a gente ficou lá, lá eles assistiam e eu ficava assim meio que é como se eu já tivesse feito um detox, né, dessa essa manipulação que a TV aberta traz para a gente, porque você acaba vendo programações que você não quer e aí eu me sentia bem desconfortável, porque eles sempre estavam ligados, né, no Datena, enfim, vendo aquelas coisas lá. E isso eu sei que não nos faz bem. Mas isso é inerente ao ser humano, né? A gente está meio que vigilante o tempo inteiro. Então, quando o cérebro encontra meio que algo que aponta para essa solução, você já baixa mais a bola, você já fica mais aquilo já não vai ter mais o mesmo peso, né? Aí é que fala, esse impulso inconsciente de reviver eventos passados pode ser um dos mecanismos em ação quando as famílias reproduzem traumas não resolvidos nas gerações futuras, né? E aí vem a sugestão, com base no trecho acima, escreva sobre um evento passado revivido e que agora você tem clareza de que revivê-lo foi uma tentativa do seu inconsciente em procurar uma maneira de solucioná-lo. E aí, como você se sentiu? Márcia, fale. Eu sei que o capítulo é pequeno, mas ele é bem profundo, né? Muito. E eu me recordo que quando eu li ele, eu estava. De vez em quando eu faço isso com uma frequência assim, de 2 vezes na semana. O clube que eu frequento é muito próximo da minha casa, então em 3 minutos eu estou lá de carro. Então, depois que eu faço a natação, dependendo do meu horário, eu fico lá no clube, lendo, estudando, preparando sessão e tal. E aí, quando eu li esse capítulo, me veio uma coisa muito forte, sabe? E aí eu vou concordar aqui um pouquinho com a Adriana, quando às vezes ela fala até na questão espiritual. Eu senti a presença de alguém que eu nomeei como meu avô paterno, e ele
Agora, não me pergunte por que que foi ele, porque veio a imagem dele, a figura dele, do meu lado esquerdo, e quando falou assim para mim, não para, não, continua. Eu olhei para trás com uma sensação tão estranha. Eu falei, alguém falou isso. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, clube vazio, né? Aquele momento assim que você tá saindo, tipo assim, 8h30, acabei de tomar banho, fui sentar para ler. Quem é que vai estar no clube? Né? Em frente à piscina, né? Então, a minha mente estava extremamente absorvida pela água, para começar, né? Eu ali olhando a água, olhava o livro, lia o livro, olhava a água. Então, assim, talvez ali possa ter sido o início de um pequeno transe, eu acho, tão inconsciente mesmo. Mas Sim, dali para frente disparou um tanto de coisa. Porque o fato de ter uma família muito medrosa, porque foi uma família muito medrosa, e principalmente homens medrosos. E aí dá aquela sensação assim, pode ter um jeito de mudar isso tudo. Porque a sensação que me dá não é porque eles já morreram, porque já se foram, mas de alguma forma a sensação que me vem é que todo mundo precisa de ter um pouco de paz, principalmente aqueles que já se encontram a nível espiritual mesmo, que já não estão mais na matéria, né? Já são, já estão vivendo uma energia que ainda perpassa pela gente, né? A gente tem a energia deles em nós. Então, assim, quando eu quero dar esse basta nesse medo que veio através do meu pai, para mim também, né? Que foi do meu avô para o meu pai, para mim, uhum, uma hora cansa, né? Aí você tem que reencenar, né? Tem que ser uma nova cena, realmente, né? Vai e faz com medo mesmo. Aí, quando você faz, vê que deu conta. E, sabe? Então, aquele dia ficou assim, sabe? Vai ficar para sempre na minha memória como eu ancorando em algo como se fosse o ponto de partida, sabe? Não sei que não foi ninguém que falou, sei que foi criação da minha mente, mas não importa. O que importa é que também é a forma de solucionar, né? Ah, tá comigo a solução? Não, mas pode ser um ponto de partida, né? Porque eu mudando, eu também mudo o meu em volta, né? O meu entorno, né? Então, assim, isso para mim foi muito significativo, sabe? E eu acredito que o livro vai, com certeza, trazer muita coisa uhum, importante para que a gente sim, possa, né, absorver, né? Obrigada, Ana. muito bom. Então, eu fico pensando, né? é, Algo que foi revivido. É, eu sempre tive, óbvio que eu não fiz isso, com essa intenção de parar esse padrão, né? Mas eu sempre tive muita convicção. A minha mãe, ela casou, viveu 8 anos com meu pai e deixou o meu pai quando eu tinha 3 anos e meio. Eu casei, fiquei 6 anos com o pai da minha filha e deixei o pai da minha filha quando a Carol tinha 3 anos e meio. Para mim, isso sempre foi muito claro. Sempre foi muito impregnado aquela coisa, o discurso que ela falava, né? Casamento não presta, casamento não dá certo, casamento é ruim. Então, com certeza, de alguma forma também inconsciente da minha parte, eu acabo passando isso para minha filha. E hoje ela sofre, é como se fosse assim, ela represa tudo, sabe assim, aquela enxurrada quando vem, que aí tem tipo uma represa que aquela parte mais baixa é a parte que pega mais peso, que a qualquer momento aquilo pode arrebentar. Então eu sinto como se a Carol carregasse esse mundo nas costas. E assim, sorte que ela já percebe isso, mas tão novinha, que no meu caso já foi um pouco tardio que veio isso para mim. Talvez se eu tivesse despertado, trabalhado isso mais jovem, o meu casamento teria tido um outro norte. Então, assim,
esse exercício vem isso um pouco à tona, né? Eu acho que foi a Shirley que levantou a mão para falar. Shirley? Ah, na minha questão, mesmo trabalhando já com isso, foi as primeiras coisas que eu queria entender era vício. Como que se passa de uma geração para uma geração sem ter convivido? E eu falava, gente, mas como pode isso, né? Isso antes de ser terapeuta, né? Então, como que meu filho não conviveu com o bisavô e fazia as mesmas coisas? Então, é aquela questão que o Bert Hellinger passou, né? 16 anos numa tribo Zulu e ele acabou observando isso. Então, a gente observava coisas e traumas e às vezes coisas sutis, medos, né? Medos de escuro, né? Minha mãe tinha medo de escuro. E para que que eu teria medo? Mas curei também esse medo de escuro, que não era meu, que eu carregava, então, né? Então são coisas assim que a gente nem percebe, coisas bobas e vícios, né? Que são mais gritantes, que a gente acaba carregando, tá? Por lealdade mesmo, né? Então, é isso, trazer um olhar para isso. Faz muito sentido, todo sentido. E aí, acho que foi a última reflexão, onde fala assim: é da natureza humana, quando a dor é muito grande, as pessoas tendem a evitá-la. No entanto, quando bloqueamos os sentimentos, inconscientemente retardamos o processo de cura necessário que pode nos levar a uma liberação natural. Você acredita já ter reprimido o sentimento pelo fato de procurar evitar revivê-lo? Escreva sobre um momento da sua vida ao qual você hoje tem clareza de que evitou revivê-lo, né? Então, assim, quantas coisas a gente acaba agindo, né? Com essa coisa de evitação, né? De uma forma inconsciente. E aí, se você conseguir fazer uma listagem, né? Esmiuçar, né? Porque eu acredito que na nossa mente tem até coisas que é como se você mesma quisesse se enganar. Sabe? Aquilo tá lá presente, mas aí você conta uma historinha para você mesma de que aquilo não tá lá. É como se fosse aquelas, acho que são aquelas bonequinhas que vem uma dentro da outra, é boneca russa, né? Você tira uma bonequinha e vem uma outra, vem uma outra. Então, eu achei bem importante. Também a gente está trazendo isso daí. Olane, Sim, Brígida. essa questão da gente, né, que a gente sente ou está vivendo, é visível, mas a gente não quer ver, né, não quer enxergar. Eu Uhum, vivi uma situação, assim, terrível, porque eu tive um problema na visão, fiquei uns 3 dias, assim, basicamente, né, sem enxergar, sentia muitas dores, né, não sabia por quê. Meus exames, né, oftalmológicos não dava nenhuma alteração, tudo normal. E dores terríveis, terríveis. E eu não conseguia entender qual a origem dessa dor. E ficava muito inquieta, querendo, né, buscar uma razão, uma explicação. E uma certa vez, uma vizinha, ela era kardecista, e ela aproximou de mim, conversando comigo, fazia um momento do evangelho no lar e tudo. E um dia eu me certifiquei que essas dores que eu sentia é porque eu negava a espiritualidade, eu não queria, né? As sensações que eu tinha, as coisas que eu via, eu não queria ver, porque eu de família muito católica, não tinha como, era difícil aceitar. E eu era a única que tinha uma linha diferente, eu tinha pensamentos diferentes, né? Eu tinha sensações diferentes. Todo mundo era normal, eu era a anormal, a dita normal. E eu não queria ser diferente. Eu não queria ver o que eu via. Eu não queria acreditar que eu via além do óbvio. E foi uma luta. Mais ou menos uns 5 anos eu sofri muito, negando, negando.
E quando chegou um momento que eu disse assim, ou eu vou me acostumar com a dor, ou eu vou me libertar da dor. Uhum. E aí foi quando, então, eu aceitei. Naturalmente, eu disse assim, em vez de lutar, de refutar, eu vou aceitar. Tudo bem, eu me rendo. Eu me rendo ao que vejo, eu me rendo às coisas que a vida me proporciona. E não há mal nenhum em ver, né? Tudo bem, vamos seguir adiante. Uhum. E quando eu me rendi, as dores cessaram. Então, foi algo assim que marcou e eu não consigo nem esquecer dessa experiência, porque foi incrível. O nível que eu cheguei de sofrimento enquanto eu negava. E uma pessoa, uma vez, disse para mim assim: o que que você não quer enxergar? É exatamente a pergunta que está no livro. Foi exatamente. Quando veio a pergunta, eu me lembrei: o que que você não quer enxergar? Você está negando o quê? Aí eu, aí um virou e disse assim: ah, isso aí é karma, né? É karma. Você tem que saber trabalhar com seus karmas. E aceitei, claro, e fui trabalhar, né? Fui trabalhar todo o processo de autoconhecimento, né? De ser mais leve, sutil diante do que a vida vai sinalizando para gente. E às vezes, assim, o que a gente vê, o que a vida nos proporciona, é algo bom para a gente. Não é algo ruim, não é algo negativo. Eu penso que às vezes são orientações que chegam para nós. Agora a gente tem que saber como conduzir o que vai chegando, né? O que fazer com isso que vai chegando. Uhum. E se faz sentido também dentro da sua existência, se faz sentido que você capta, que você percebe. E se faz sentido, se você capta, se você monta o quebra-cabeça, se você consegue desvendar algo, tudo ok, tá tudo certo, tá tudo bem. Né? A gente vai se cuidando mais também, a gente vai, né, tendo mais clareza das coisas, a gente vai tomando mais consciência do que precisa fazer e quando precisa fazer. Então, foi uma experiência que me marcou e que hoje eu vejo extremamente positiva. Sim, muito boa contribuição, Brígida. Eu acho que, por exemplo, tem a palavra criador, criatura, né? Essa palavra que vem do criar, né? E a criatividade. Eu acho que a gente, como seres divinos ou, sei lá, divinizados, né? A gente tem essa capacidade de se expressar. Então, eu acredito também que as pessoas elas têm, né, os seus dons. Nós nascemos com os nossos dons. Às vezes é difícil você identificar, né, quais são as suas aptidões, quais são os seus talentos, até porque a gente vive nesse meio onde existem muitas vontades, né? São as vontades, as expectativas dos nossos pais, dos nossos pares, dos cuidadores, enfim, todas as pressões que nós sofremos do externo. E às vezes, com certeza, isso interfere nessa sensibilidade, né, que poderíamos ter para encontrar esse talento, né, explorar esse dom que foi dado, né? Adriana. Ué, obrigada, Brígida, por compartilhar, né, de uma forma assim tão verdadeira, tão autêntica tudo isso aí, porque eu acho que essa é a dificuldade maior da gente manter a postura de sinceridade com a gente mesmo, não é? De validar aquilo que a gente vê como real, que a gente acredita e que a gente sente, a gente tem autocomprovações, né? Então, e o mais difícil, acho que é isso que a Lani falou, é a gente sair desse lugar que a gente de querer pertencer do pouco que eu conheço das constelações sistêmicas, né? Dessa lealdade à nossa família, e a gente de tanto querer pertencer, a gente, embora esteja vendo algo muito diferente e que pulsa e que está diante dos nossos olhos, muitas vezes a gente resiste para não fazer diferente daquilo que foi ensinado, quando o nosso caminho é esse, e só a gente pode trilhar.
que quando a gente começa a ver isso, né, é porque a gente precisa trazer à tona, porque a gente também está trazendo esse exemplo para a família. Então, a família precisa que a gente se manifeste naquele sentido. Não que eles tenham que seguir ou estar de acordo com o que a gente está pensando, mas para que eles vejam que existe essa questão da alteridade, quer dizer, é diferente, olha, eu estou trazendo uma coisa nova, né? Então, muito obrigada por esse teu depoimento aí. Sensacional. Pois é, porque tem pessoas que travam verdadeiras lutas, né, para deixar jorrar essa coisa que pulsa, né, essa expressão mesmo. E Que mais, né, mais? vou até completar essa questão que está muito ligada da gente ler alguma coisa e querer buscar nessa sociedade que a gente vive uma explicação científica para as coisas, né? A preocupação do livro de trazer que tem marcadores biológicos que demonstram já que você carrega coisas até da sua da terceira de 3 gerações anteriores, né? Então, essa necessidade de ter algo comprovado cientificamente, né? Quando a ciência é algo, tal como a gente conhece, está sendo construída ainda. E, para Aham. mim, a verdadeira postura de cientista é a que a gente pode manter na vida. Quando a gente observa um fato, a gente vai a fundo naquele fato e vê se ele faz sentido para a gente. Então, quantas pessoas, até mesmo com a espiritualidade, a Márcia também trouxe um exemplo, né, magnífico, de repente, de uma comunicação que ela sentiu na hora de onde vinha, né, decodificou, fez sentido para você, né, e aquilo te deu força também na vida, né? Assim como a gente, eu também tenho essas experiências assim, mas aí a gente às vezes, não, isso aqui não pode ser. Né? A gente quer negar o fato, Quem ia gostar de isso é isso, ouvir ia ser a isso Júlia é contra, Cameron. né? É isso, gente. Legal. Muito bom, Adriana. Obrigada pelas suas complementações aí. E para a gente fechar, eu marquei lá na página 22, onde fala sobre uma inesperada herança familiar. Ele fala assim: quando nossos familiares passam por traumas terríveis ou sofrem com imensa culpa ou pesar, os sentimentos podem ser devastadores, agravando-se a ponto de se tornarem incontroláveis e irresolúveis. É da natureza humana, se a dor é muito grande, tendermos a evitá-la, que é justamente o que eu trouxe nesse exercício, né? O último exercício. Então, vocês imaginem, né, a gente assim diante de um trauma, vivendo um trauma e vivendo a dor junto, tudo junto e misturado no mesmo momento. Eu acho que sim, as pessoas elas, né, surtariam, porque às vezes a pessoa pode estar diante de emoções, né, coisas, né, muito intensas, muito realmente sem controle. Então, como forma de preservação mesmo, né, para a nossa própria sobrevivência, é meio que desligado ali, vamos desligar aqui o botão, né, para poder você se aterrissar um pouco e depois, né, entrar nesse processo de entendimento do que está acontecendo ali. Enfim. E aí a gente chega no final desse capítulo. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa? Quais são as expectativas para o capítulo 2? Eu já estou aqui bem. Eu até estava comentando com a Maria Inês que a partir, eu acho que é do capítulo 4, né? Já vem surgindo assim coisas assim bem mais profundas que a gente vai vivenciar. Então tem várias coisas aí pela frente. Está só começando, gente. Isso daqui, com certeza, ler esse livro, eu acredito que a experiência de você poder ler esse livro e você estar aberta a vivenciar um processo é uma terapia. Corresponde, assim, a uma terapia compacta, né?
Você às vezes fica tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, e às vezes não consegue se dar conta. E esse livro, com certeza, ele vai nos abrir muitas portas em relação a esse entendimento que a gente precisa ter sobre o trauma, né? O que mais, para a gente finalizar? Maria Inês. Eu achei muito interessante o depoimento da Brígida, né? Sim. Realmente, Brígida, eu tenho como experiência na minha vida o medo, e ele permeou sempre a minha infância, a minha fase adulta, e era um medo da doença, um medo da morte, sem sentido, sem saber por quê. Achava que era meu. E aí eu também sou kardecista, depois que eu conheci a doutrina espírita, que eu estudei muito sobre a vida, e a vida aqui, a vida lá, eu entendi e percebi que na minha família, quando a minha mãe estava comigo na barriga de 5 meses, ela perdeu a mãe dela, minha avó, e, e a meu pai perdeu a mãe dele, minha avó também, quando ele tinha 6 anos. Então, esse medo de voz, de morte, de doença, de avó, que é mãe do meu pai e mãe da minha mãe, me marcou muito. Então, eu pude ressignificar essa experiência de uma forma mais clara. Foi fácil? Não, não é uma coisa tão fácil, mas foi muito significativo e muito importante ressignificar esse medo. E aí eu vejo que a ciência, muitas vezes, ela quer comprovação científica dos fatos, mas os fatos estão aí. A constelação tem esse trabalho, é uma ciência também, mas vem resgatar esse trabalho de algo além daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, ou daquilo que tem percepção visível para nós. Como outras colegas deram depoimento de ter sentido, de ter visto algo sem ter ninguém. Então, isso existe, isso é vida. Então, muitas vezes, os nossos traumas ou as nossas dores são solucionadas através da abertura de olhar, né? Olhar além daquilo que a gente vê e acreditar que por trás de cada um de nós existe todo um sistema, vivido e não vivido, em nós. Então, isso é muito rico para nós, enquanto seres humanos aqui, vivendo essa experiência que estamos vivendo. Então, eu queria falar sobre isso. E eu gostei do depoimento de cada uma das colegas hoje, porque vem reforçar e vem fortalecer aquilo que a gente também tem, né? Nossa, gratidão, Inês. Fechando com chave de ouro, né? Quantos olhares, né? A Adriana escreveu, né? Preciso validar nosso olhar. Como isso é importante. E eu acho que esse poder, né? Compartilhar as nossas experiências, as nossas dores, os nossos medos, angústias, isso é tão importante porque mesmo você achando que você já chegou num determinado ponto e que ali você já obteve muita coisa, mas ainda tem muito a caminhar. Várias coisas do que vocês trouxeram hoje, eu vou costurando essa colchinha de retalhos, né? E algumas fichas vão caindo. A Maria Inês falando agora, né? Antes eu tinha falado sobre a questão do medo, né? Filha única, o medo de perder a Carol, o medo, enfim. E eu me conectando aqui com a minha avó materna, né? Ela teve 24 gestações. E dessas 24 gestações, 10 foram abortos espontâneos, 14 nascidos, porém dos 14, só 6 chegaram à vida adulta. E eu
ouvi a minha vida inteira de criança, os nomes dessas crianças que se foram, o porquê que elas se foram, como elas se foram. Eu lembro que se repetia muito essa história. Tipo, uma das crianças que não conseguiram chegar na vida adulta, a que obteve a maior idade, foi 9 meses. O nome dela era Rosailde, e ela era muito gordinha, e ela era muito saudável, mas por alguma razão adoeceu e faleceu. E a minha avó, ela tinha um cemitério particular no quintal da casa dela, onde ela enterrava é, esses abortos, né, esses bebês. E eu lembro que ela fazia um cercado, ela colocava plantas lá e ela não deixava ninguém entrar, só ela entrava. Tinha uma portinha pequenininha que para ela mesma entrar ela tinha que se agachar, era super sacrificoso. Ela entrava lá como se fosse assim, um santuário e só ela regava essas plantas, mexia na terra, plantava e ficava horas lá. Ninguém mais ia lá. Então, imagina o quanto que isso significou de forma inconsciente para mim, também Uhum, para estar alimentando esse medo, né? uhum. Então, assim, muita coisa tá se abrindo assim de uma forma gigante. Então, tem muita coisa para curar, né? Bom, É isso, gente. Vamos finalizar. Márcia, Brígida, Shirley, Adriana, alguma palavra final? Boa noite, Adriana. Gratidão. E gratidão. na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Tá bom? Coragem, Beijo vamos por semana. adiante. Tchau, tchau. Tchau.